Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Investimentos e Ações. Meu nome é Pedro, a gente fala aqui no canal sobre investimentos, educação financeira. E é sempre bom ter você aqui com a gente, é sempre um prazer ter você aqui nesse canal, tá certo? Então antes de começar, curta, comente, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares esse vídeo, para que a plataforma entenda que realmente é um conteúdo relevante, né? O brasileiro investe pouco, né, em comparação ao pessoal dos Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos, 50% da população investe, é investidora. No Brasil nós temos menos de 5% que são investidores realmente. Então a gente precisa incentivar, a gente precisa disseminar a educação financeira. Se tivéssemos essa matéria de educação financeira nas escolas, as crianças cresceriam com uma mentalidade de investidor, com uma mentalidade de lidar com o dinheiro de uma maneira diferenciada, tá certo? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Existem basicamente 3 tipos de fundos imobiliários, tá certo? É uma classe de ativos, tá? Diferentemente das ações, diferentemente das criptomoedas, diferentemente dos ETFs, né? É uma outra classe de ativo que tem a ver com o mercado imobiliário, tá certo? Então nós temos os fundos imobiliários de papel, nós temos fundos imobiliários de tijolo e nós temos fundos imobiliários chamados de FOFs, né? Fundos que investem em outros fundos. Mas o que é um fundo imobiliário de papel? É um fundo que trabalha com CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Esses certificados de recebíveis imobiliários, eles podem estar atrelados ao CDI, né? Voltados aí à taxa Selic, ou eles podem estar atrelados ao IPCA, tá certo? Quando um fundo de papel está atrelado ao IPCA, quando o IPCA, que é a inflação, está baixa, esse fundo de papel lucra menos. Quando o IPCA está mais alto, a inflação está mais alta, esse fundo imobiliário lucra mais. Existem fundos imobiliários de papel que são atrelados ao CDI, tá certo? Que está relacionado à taxa Selic. Quando a taxa Selic está alta, ele lucra mais. Quando a taxa Selic está baixa, ele lucra menos. Mas o que eu quero passar para vocês é que esse fundo de papel, seja ele atrelado ao CDI ou ao IPCA, porque existem fundos de papel que são atrelados só mais ao CDI e outros mais atrelados ao IPCA, mais inflação. Só que existem outros que são atrelados ao CDI e ao IPCA ao mesmo tempo, tá certo? Então, esses que são atrelados ao IPCA e ao CDI, eles são fundos mais, como eu posso dizer, high grade, né? Porque se o IPCA está alto, ele lucra. Se o CDI está alto, ele também lucra, tá certo? Então, são fundos de papel que a gente chama de high grade. Exemplo de um fundo de papel high grade. Existe dois fundos, né, de papel high grade, que são fundos mais seguros, fundos de papel mais seguros, né, que a gente não corre tanto risco. Corre risco porque é renda variável, mas não tão alto esse risco. Por quê? Porque eles estão atrelados ao IPCA e CDI, tá certo? Que fazem com que sejam fundos mais sólidos, mais seguros, tá certo? Por exemplo, o KNCR11, que é um fundo gerido pela Quineia, uma gestora ligada ao grupo Itaú, uma excelente gestora, tá certo? Que faz o gerenciamento desse fundo de papel. KNCR, um fundo high grade, um fundo excelente, tá certo?
Nós temos também o KNSC11, que é um outro fundo de papel. O KNCR é um fundo base 100. O KNSC já é um fundo base 10. Mas ambos são geridos pela Quineia, ligados ao Grupo Itaú. São fundos de papel high grade. E que eu invisto nesses fundos. São fundos bastante seguros e sólidos, realmente, tá certo? Tem seus riscos? Tem, porque é de renda variável, mas são fundos que trazem para os cotistas uma segurança muito boa, ótima rentabilidade também. O KNCR, por exemplo, e o KNSC, eles pagam mais de 11% ao ano, tá certo? Lembrando que os fundos imobiliários, seja de papel, seja de tijolo, ou os FOFs, né, fundo de fundos, eles têm por obrigação, segundo a legislação, de distribuir 95% do lucro com seus cotistas. Então, quem investe nessa classe de ativos não pode ficar esperando uma explosão de crescimento no valor desse fundo, porque essa classe de ativo não é para crescimento. Essa classe de ativo é para ganho de renda, é para renda, é para você ter uma renda mesmo na sua vida, ajudar a pagar suas contas, ajudar a pagar suas dívidas mesmo, tá certo? Se você quer uma classe de ativos mais arriscada e também que tem um potencial de crescimento maior, você vai para ações, tá certo? Bem, fundo de papel é isso aí que a gente falou para vocês. Agora, existem alguns fundos de papel que eles são high yield. Esses high yields, eles oferecem um risco maior, tá certo? E existem os fundos de papel high grade, que são os seguros, né, que a gente investe ali com uma segurança maior. A gente tem uma segurança melhor ao investir nesses ativos, tá certo? Então, fundo de papel voltado para certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. Esses CRIs eles estão atrelados ao CDI ou ao IPCA, que é a inflação, tá certo? Estuda primeiro o ativo, leia os relatórios do fundo, que os gestores sempre colocam à disposição para os seus cotistas lerem, e depois que vocês tiverem uma bagagem boa de conhecimento sobre esse ativo, você investe, tá certo? Não sai comprando fundo nenhum sem um pleno conhecimento daquilo que você está querendo ter em carteira. Segundo tipo de fundo imobiliário é os chamados fundos imobiliários de tijolo. Aí você já está investindo em prédios físicos mesmo, aí já prédios, construções físicas mesmo. Agora existem fundos de tijolo base 100 e existem fundos de tijolo base 10, tá certo? Fundo de tijolo base 10, o GARI 11, é um fundo de tijolo base 10, ótimo e excelente fundo imobiliário, tá certo? Existem fundos de tijolo base 100. E dentro dessa classe de ativos de fundos imobiliários de tijolo, nós temos algumas subdivisões, tá certo? Fundo de tijolo de shopping, fundo de tijolo de galpão logístico, fundo de tijolo de escritórios e fundos de tijolo também de hotéis, por aí vai, tá certo? Existem alguns fundos imobiliários de tijolo que realmente são fundos que eu particularmente invisto e são excelentes. Não é uma recomendação, porque eu não posso fazer recomendação de investimento, porque eu não sou analista. Não tenho CNPI, né? Mas eu posso falar aqui no canal o que eu estou fazendo com o meu dinheiro e assim passar para vocês também um pouco de conhecimento sobre a questão de educação financeira. Se você pegar, por exemplo, um fundo de shopping, um fundo de tijolo na modalidade shopping,
Nós temos o XPML11, que eu gosto de investir bastante nesse fundo, excelente fundo, bastante diversificado, pouca vacância, patrimônio robusto, uma vasta quantidade de cotistas, um excelente fundo. XPML11, fundo de shopping. Nós temos o MAL11 também, que é outro fundo de shopping excelente também. De galpão logístico, o HGLG que eu invisto, excelente fundo de galpão logístico. O BTLG também excelente. XPLG, outro fundo de galpão logístico excelente também, tá certo? Shopping. Agora de escritório nós temos o HGRE, que eu também gosto demais de investir nesse fundo, né, de tijolo, ele é de escritório, HGRE, né, um fundo de tijolo, na modalidade de escritório, lajes corporativas, tá certo? Excelente fundo também. E eu invisto também no KNRI, que ele é um fundo híbrido, é um fundo de tijolo híbrido, que parte do seu patrimônio é galpão logístico e parte do seu patrimônio ele é lajes corporativas. Excelente fundo também, regido pela Quineia. Os fundos imobiliários regidos pela Quineia é um dos melhores fundos que tem para a gente investir, porque é uma gestora excelente, né? Tem muita credibilidade na praça, tá certo? Aí nós temos também os FOFs, né? Os famosos FOFs, fundos de fundos, são fundos imobiliários onde o gestor pega o dinheiro dos cotistas e investe em outros fundos imobiliários, ou seja, fundo que compra cotas de outros fundos imobiliários, certo? Chamados FOFs. Eu não gosto muito de investir em FOF, tá certo? Porque eu não vejo razão nenhuma de pagar uma taxa de administração 2 vezes, tá certo? Então eu prefiro ficar com as minhas análises mesmo, eu mesmo analiso o fundo imobiliário que eu tenho em carteira, eu mesmo leio o meu relatório individual ali, relatório que o gestor realmente, cada fundo coloca para os seus cotistas estar sempre assim, vendo, né, o desempenho daquele fundo. Eu gosto de analisar, eu gosto de investir eu mesmo. Por isso que eu não gosto muito de FOF. Mas quem gosta de FOF não tem problema nenhum, certo? E é isso aí, pessoal. É um vídeo curto, né? Voltado aí para a questão dos fundos imobiliários, tá certo? Mas antes de qualquer coisa, antes de investir em algum fundo imobiliário, pesquise sobre o fundo, estude. Pesquise realmente ali a vacância daquele fundo de tijolo, como é que está a alavancagem desse fundo, o cenário macroeconômico, como que está no momento, o que acontece no cenário global e nacional vai interferir nos seus investimentos, como que interfere, como que impacta. Você tem que estar por dentro, não apenas comprar um ativo e esquecer. Você tem que estudar, pesquisar, ficar atento, tá certo? Um abraço, Deus te abençoe sua vida. E curta, compartilha, comente, para que o YouTube possa também aí divulgar, entender que é relevante esse vídeo e assim mandar a informação para outras pessoas, tá certo? Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.